Pronto. Iniciamos aqui a gravação e mais uma reunião, né? Já orou. E vamos continuar aqui a leitura do livro As Coisas que Servem para a Paz. E estamos aqui no tópico: tenha cuidado para não ofender em palavra ou ação. Mais uma vez, a boa noite aí a todos os irmãos e irmãs que estão chegando, né? Para participar da reunião. O irmão Lineu também já está aí conosco, né? Para nos ajudar aí na leitura também. E vou iniciar aqui a leitura desse tópico, ok, irmãos? Então, tenha cuidado para não ofender em palavra ou ação. O Senhor prosseguiu e disse: E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui o Senhor toca em outra coisa que perturba a paz entre seu povo: ofender com palavras ou ações. Ó, quão cuidadosos precisamos ser em tudo que dizemos e fazemos. Às vezes pensamos que, se não temos intenção de causar dano, nem temos algum mau sentimento contra uma pessoa, não tem importância se dissermos algo negativo a seu respeito ou que a diminua. Muitas vezes o faríamos em forma de brincadeira, mas ainda assim isso machucará e ainda assim isso é errado. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque esse texto já começou com um texto bem polêmico aí, né? Um texto assim que às vezes é de difícil entendimento para nós. E aí eu vou dar uma paradinha aqui para pedir assim um comentário aí do irmão Lineu sobre esse versículo que foram lidos, né, de Marcos, e aqui o comentário mais embaixo do irmão aí, Bruce Anstey, né, que escreveu esse livreto. Exato. Foi uma reunião que ele teve um acampamento de jovens em 2006. Ele teve essa reunião. Então, isso aqui é um extrato compilado da reunião dele, o que foi ensinado naquela vez. Irmão Lineu, esse versículo, né, Marcos 9, 42 a 48, né, que na palavra do Senhor Jesus aí falando sobre essa questão, né, se tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos, ir para o inferno. E aí ele vai fazendo descrevendo outras partes, vamos dizer assim, do corpo e relacionando com isso. Com essa questão de se escandaliza, é melhor cortar do que ser lançado no inferno, no fogo do inferno. Às vezes as pessoas pegam isso e como é que chama? E colocam de uma forma bem literal, bem objetiva, vamos dizer assim, outras já não. E como é que seria
a gente entender isso que o Senhor Jesus está falando aí, com relação também a isso que o irmão está colocando aí sobre a questão do relacionamento com os irmãos. Isso não pode ser literal, né? Inclusive, a ideia disso aí ser literal seria uma coisa absurda, né? Teríamos cristãos, todos cristãos não teriam a mão, um olho e um pé, porque todos tropeçamos em muitas coisas e falhamos em muitas coisas, né? De modo nenhum, ele está falando aqui que você, se você escandalizar seu irmão, você vai para o inferno, né? Ele está falando que é melhor você se desligar dessas coisas. Por exemplo, isso que ele está falando, ele vai falar mais à frente no texto sobre isso daí, mas ele está falando, quando ele fala de mão, pés e olho, é daquilo, de como nós andamos, aquilo que fazemos e aquilo que vemos, tá? O que os nossos olhos veem, o que as nossas mãos tocam, por onde nossos pés andam. É a questão do testemunho e do andar do cristão. E nós sabemos que nós somos convidados, em Efésios, Paulo fala claramente para andar do modo digno da vocação, daquilo para que fomos chamados, entendeu? Então, basicamente, o senhor está falando isso aqui num momento ou num período em que ele estava anunciando aqui o evangelho do reino, tá? Não é o evangelho da graça aqui. Porém, ele está usando isso aqui para ensinar que nós devemos ser cuidadosos de não ofender nossos irmãos. Isso vale para qualquer reino, né? Para qualquer evangelho, tanto o evangelho da graça quanto o evangelho do reino, nós não devemos ofender nossos irmãos. Mas mais à frente ele vai, acho que, detalhar mais a respeito do que está dizendo aí, o que significa cada uma dessas coisas que ele fala. Eu me lembro, quando jovem, incrédulo, ler um livro que era de na realidade, um espiritualista do século passado, né? Era de origem oriental, né? Aquelas religiões orientais, aqueles filósofos, Lubizan Rampa, esses caras que tem um que fez, inclusive, a terceira visão, tudo. E num desses ele pega e fala, ele usa isso aí para falar que ele conta uma história que ele entrou numa cidade e as pessoas não tinham a mão, o pé e um olho, entendeu? Porque eles tinham literalmente feito isso. Isso é coisa ridícula de pensar que alguém ainda vai pensar que o senhor está falando para literalmente cortar a sua mão, né? Diga-se de passagem, eu não sei se isso tem alguma ligação com o muçulmano, o Islã, né? O islamismo, dos ladrões que são pegos roubando, é cortar a mão deles. Né? Mas eu não sei se tem alguma relação com usarem esse trecho aqui. Porém, não é literal, irmãos. Isso é uma figura, ele está falando figurativamente, né? De escandalizar as crianças. O que ele está acentuando aqui é a gravidade que é de você escandalizar, porque aqui ele está falando dos pequeninos que creem em mim. Porque no versículo 36 de Marcos, ele fala, e lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse, qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. O Senhor tinha feito isso, uma demonstração de humildade, ele se assenta, põe a criança no colo e fala isso, né? E nesse mesmo versículo, nós tínhamos usado o início desses versículos, do 38 ao 41, onde ele falava a respeito de eles terem visto alguém expulsar demônios, e os discípulos não viram que esses homens que expulsavam demônios em nome do Senhor não seguiam o Senhor. E eles proibiram de falar. Mas por que eles proibiram? Porque eles estavam com uma inveja, porque eles mesmos, em alguns capítulos anteriores aqui de Marcos, não conseguiram expulsar demônios. Não conseguiram fazer isso,
E esse que não andava com eles e não os seguia, eles proibiram de falar, né? Nós acho que estudamos isso aí, falamos a respeito disso, né? A humildade, você usar o espírito crítico, né, com seus irmãos. Mas eu creio que, continuando lendo aqui, a gente vai entender melhor esse trecho aí. Okay? Ok, vamos então continuar a leitura aqui, né? Se verdadeiramente vivemos na presença do Senhor, aprenderemos sua mansidão e sua humildade. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Humildade mantém o ego baixo e mansidão cede seu lugar aos outros. Humildade é um caráter, mas mansidão é uma conduta. Alguém que é manso tem o cuidado de não ofender. É por isso que muitas vezes tem sido dito: mansidão não ofende, e humildade não se ofende. Alguém pode falar imprudentemente com seus lábios e ofender, mas se estamos vivendo em comunhão com o Senhor, seremos humildes o suficiente para não nos ofendermos com tais comentários. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço, ofensa. Salmo 119, 165. No entanto, isso não nos dá licença para falar com as pessoas como quisermos. Deus deu a cada um de nós um mostrador ou um filtro em nossas mentes que devemos usar ao interagir com os outros. Antes de abrirmos a boca, precisamos pesar o que vamos dizer no santuário de sua presença. Você vai notar que as crianças não têm esse filtro, ou pelo menos não têm o discernimento moral para usá-lo. Elas apenas dirão o que vier à mente, e muitas vezes isso pode ser embaraçoso para seus pais. Mas quando ficamos mais velhos, nosso senso de discernimento moral começa a se desenvolver e filtramos as coisas que vêm à mente antes de deixá-las sair por nossas bocas. Aparentemente, no entanto, algumas pessoas nunca desenvolvem isso. Elas são conhecidas por abrir suas bocas e deixar voar palavras descuidadas que deixam uma trilha de ofensa por onde passam. Precisamos orar. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Provérbios 13, 3 diz: aquele que abre grandemente os seus lábios será destruído. Eu observei que aqueles que têm o hábito de criticar sem pensar no que falam, são os que têm menor capacidade de aceitar as críticas quando elas vêm em sua direção. Se o irmão quiser fazer algum comentário, viu, Lineu? Aí eu dou uma paradinha. Senão Ok. eu continuo. Então vou continuar, tá bom? Na passagem de Marcos 9, os apóstolos podem ter pensado que estavam sendo fiéis, repreendendo aquele homem que expulsava demônios. Mas, na realidade, eles estavam ofendendo-o. Algumas pessoas pensam que podem ofender as pessoas com suas observações e rotular tal atitude como sendo fidelidade. Elas pensam que são justificadas por falar de certa maneira porque estão a favor da justiça, mas realmente é apenas a carne agindo. Podemos estar tão ocupados com a justiça, isto é, em fazer o que é certo, que perdemos o nosso foco no Senhor.
Mas o cristianismo é mais do que apenas fazer o que é certo. O princípio que governa o cristianismo não é justiça, mas graça, que reina pela ou por meio da justiça. Romanos 5, 21. Caso contrário, se entrarmos nessa disposição mental, a da justiça, o inimigo de nossas almas poderá agir para nos enganar. Em 2 Coríntios 11, de 14 ao 15, nos é dito que Satanás muitas vezes age num contexto de justiça. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Não me entendam mal. A justiça não deve ser posta de lado, mas deve ter seu próprio lugar. E, se assim for, levará paz e alegria no Espírito Santo para a Assembleia. Romanos 14, 17 e Tiago 3, 18. Mas, se a justiça é o nosso foco, isso levará ao legalismo, e Satanás certamente trabalhará nesse contexto para nos enganar. Digo mais uma vez, a graça deve reinar por meio da justiça. Quando as pessoas adotem um padrão demasiadamente justo, Eclesiastes 7,16, elas se transformam em críticos de poltrona na Assembleia e acabam sendo um estorvo para si próprios. Muitas vezes, esse espírito se manifestará passando a rondar a Assembleia como se fosse um policial gritando: ai, por tudo e por todos que não alcancem os seus padrões. Eu conheci um irmão jovem, que não está mais entre nós, que por ser novo na Assembleia, não tinha convivido muito conosco, mas já tinha tido um confronto com quase todas as pessoas na reunião. Que testemunho vergonhoso! Se bem me lembro, ele sempre foi mais justo do que o resto de nós. Ao longo dos anos, muitos foram enganados dessa forma, pois pensam que estão fazendo certo, mas estão apenas buscando problemas, embora não percebam isso, pois pensam que são melhores do que seus irmãos. Eu ouso dizer que esse é um terreno perigoso para se estar. Vou continuar aqui a leitura. Houve milhares que tropeçaram na pedra da justiça. Tivemos um irmão que deixou a Assembleia por Deus. Em sua mente, ele tinha que sair, caso contrário, pensava estar desapontando o Senhor. Ele acreditava que era a única coisa certa a fazer. Mas estava errado, certo? Claro que não. Estar ocupado com a justiça pode se tornar um engano. Pensem em todos aqueles que partiram por causa das divisões nos últimos 150 anos. Eles fizeram o que fizeram porque pensavam que estavam sendo fiéis e ao lado de Deus. Eu lhes digo, se o Senhor não for o nosso foco e tivermos apenas a justiça diante de nós, em vez de ter a Ele, poderemos ser enganados pelo inimigo. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. O irmão Lineu, só uma pergunta, né? Depois disso tudo que a gente leu aqui, fica assim, o pensamento, né? É difícil, né? Ter um discernimento para uma situação dessa que o irmão está relatando aí, o irmão Bruce Einstein.
ou de discernir em nós mesmos, ou discernir em algum outro irmão? Sempre, quando for para se examinar, começa por você. A gente começa por nós mesmos, que é o exame pessoal. Será que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo colocar o padrão meu como o padrão certo? Será que eu estou comparando que o irmão fulano de tal não está fazendo certo porque não está fazendo igual que eu estou fazendo? Então, eu estou me colocando numa posição de justo. É a justiça própria, né? Você, não, eu sigo tudo certinho, esse irmão não está seguindo, por que ele não está seguindo? Daí eu começo a apontar o dedo que ele não está fazendo, que ele não está fazendo. Na realidade, os meus olhos não devem estar nos irmãos procurando erro para acusação, mas em nós mesmos, procurando onde nós podemos melhorar para que seja um bom exemplo e os irmãos sigam pelo exemplo, não por eu estar forçando ou querendo provar que eu estou correto e por isso, como ele falou, muitos chegaram até ao ponto de falar assim, olha, eu sou tão justo que eu não sirvo para ficar aqui entre vocês, eu vou sair porque eu estou desagradando o Senhor ficando aqui. Ele está basicamente dizendo que ele é mais santo do que todo mundo naquela assembleia quando ele faz isso. Entendeu? Agora, é uma grande diferença isso de má doutrina. Se, por exemplo, os irmãos, tem algum irmão entre nós ensinando que Cristo não é o Filho eterno de Deus, que Cristo não veio em carne, ou qualquer coisa assim, isso daí não é que eu estou sendo ofendido porque ele me ofendeu e eu tô agora querendo justiça. Não é nada disso. É apenas o mal. O mal tem que ser julgado. Do que ele está tratando aqui são de ofensas, que não necessariamente são pecados. É ofensa em palavras ou em atos, em como você age com os irmãos. Então, é muito comum a gente ver a pessoa ofendendo realmente um outro irmão, de falar abertamente, publicamente, você está fazendo errado, você iria fazer igual eu faço. Sabe? Geralmente é essa historinha que a gente escuta, entendeu? A pessoa critica porque ela está achando que ela está fazendo certo e os outros têm que fazer também para ser igual a ele. Ou, pelo menos, para ser cristão. Entendeu? Então, ele está colocando os olhos dos irmãos nele mesmo, como padrão, quando ele devia levar os olhos desses irmãos para Cristo como padrão, mostrando que ele mesmo também é falho. E não se colocar num banco de juiz, onde o juiz pode falar, bom, você vai acusar o juiz de errado? Não tem jeito, ele é o juiz. E, no caso, quando a respeito de ofensa ao irmão, nós devemos ter cuidado para não ofender os nossos irmãos e também nós aprendemos a não nos ofender também com os irmãos. Como ele estava falando anteriormente aqui, né? Existe a humildade, que é você manter a opinião de que você é mesmo bem baixo, né? Não pensar muito de você mesmo, e a mansidão, que é você colocar os outros acima de você, você achar que não, eu não vou me ofender com isso, eu sei que o irmão está falando, talvez ele não tenha entendimento, então ele fala, a mansidão não ofende e a humildade não se ofende. Então, ser manso com os irmãos é não sair apontando os dedos e falando e sempre estar criticando. É muito comum, isso vira e mexe, a gente tem entre nós, nós fazemos isso, eu não estou falando que tem entre nós. A maioria de nós já passou por essa experiência, ou ainda passa por essa experiência de se encontrar falando, puxa vida, olha o que aquele irmão está fazendo, eu não faço isso. Como se eu pudesse falar como Israel, tudo que pedires, faremos. Tudo que mandares, faremos. E falharam vergonhosamente, e nós falhamos também. Não podemos nunca dizer para Deus, tudo que Deus pediu, eu faço. É confiar muito na carne, né? Confiar muito em si próprio. Então, eu acho que, basicamente, isso responde muito das questões que surgem quando a gente fala desse assunto. Ele não está falando aqui que nós devemos fazer vista grossa para o pecado ou não julgar o mal, nada disso.
ele fala num parágrafo: não entenda o mal, a justiça não deve ser posta de lado, mas deve ter o seu próprio lugar, se assim for, levará a paz e a alegria do Espírito Santo. O versículo, para a gente entender isso, é Romanos 5:21. Em Romanos 5:21 fala que a graça que ela reina pela justiça. Tá? Ou seja, nós, quando praticamos a justiça, tem que ter graça. Porque se nós quisermos aplicar a justiça como forma de lei, tem sempre penalidade, mas não tem graça. E a palavra de Deus mostra claramente que é graça. Veja, quando Moisés recebeu as placas, as 2 tábuas da lei, ele estava no meio do caminho, descendo do monte, e o povo já estava quebrando o primeiro mandamento. Porque eles tinham acabado de fazer bezerros de ouro, Arão coordenando tudo, pegaram o ouro e derreteram e fizeram 2 bezerros de ouro, dizendo: eis os deuses que nos tiraram do Egito. Okay? O que Moisés faz? Ele quebra as 2 tábuas, volta lá e o Senhor, então, lhe dá a segunda tábua. As segundas tábuas da lei, ele desce e ele traz essa lei já com Deus sendo condescendente com eles, agindo em graça com eles. Porque sempre, desde Abel até o último homem pisar aqui, é por graça que Deus atua com o homem. Porque se fosse por justiça, não sobraria um. Não sobraria um. Nós temos que entender isso. A graça de Deus é que nos leva a entender. O versículo 21 fala: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. E a graça reina pela justiça. Como é isso? Deus só pôde agir em graça com o homem quando a justiça foi feita em seu Filho Jesus Cristo. Por isso que fala: por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com o pecado, o que reinou? A morte, porque a lei dizia: fez, morre. Então, nós pecamos, com o pecado entrando na criação por meio da desobediência de Adão, a morte reinou. Por isso que todos morrem. Todos pecaram, todos morrem. Porém, a graça de Deus pode reinar pela justiça de Cristo. Então, a justiça não é nosso negócio de ficar aplicando a justiça. Você quebrou esse mandamento. Você roubou, portanto, você vai cortar fora uma mão, vai ficar na cadeia. E muito menos nós, como cristãos, devemos sair pelo mundo querendo impor justiça ao mundo. Nós temos que impor a graça, mostrar a graça de Deus. Nós nunca pregamos a justiça de Deus, mas a graça. A justiça está na mão de Deus. Nós confiamos que mesmo nesse mundo aqui, nós sejamos atacados pelo inimigo, sofremos ofensa dos inimigos, além dos irmãos, às vezes também, como está mostrando aqui, de ofender o irmão, mas os nossos inimigos nos atacam, nos agridem constantemente. O que nós fazemos? Nós damos lugar à ira de Deus, e não à nossa própria ira. Nós não podemos tratar com justiça as pessoas, mas com graça. Isso é para todos, não é só para nossos irmãos. Eu digo até para o seu vizinho incrédulo, você tem que agir em graça, porque ele tem que ver a graça de Deus agindo. Porque agiu em nós, e é assim que nós devemos fazer. E nós, fica longe de ser uma coisa cristã, processar alguém, processar uma pessoa, processar e levar um juízo a alguém que te ofendeu, porque só pelo fato de que, não, tem que fazer justiça. Isso é o que o mundo vende hoje na ideia, né? Não, tem que ser feita a justiça, tem que pegar. Eu não estou falando com isso que não deve haver, a polícia não deve prender ladrão, o ladrão não tem que pagar. Não, ele tem que pagar pelos seus atos. Mas não cabe ao cristão fazer isso. Deus deu para manter o mal contido, porque você sabe que o mal age hoje, né? O pecado continua agindo aí. O que detém
que o mal atinja o seu ápice, e ele vai atingir lá na apostasia, quando a besta, o anticristo fizer uma estátua, né, para a besta, e todos vão ter que adorar a besta, e o anticristo então virá e vai tomar o lugar de Cristo. Esse é o ápice da apostasia. Aí o mal está totalmente descontrolado. Mas quando Paulo fala disso em Tessalonicenses, o que ele fala? Existe o que o detém e aquele que o detém. O que detém o mal hoje entre nós, na sociedade em que vivemos, são os governos. A lei, a justiça imposta pelos juízes, ou toda a nação tem uma lei, e quem comete algum delito tem que pagar por isso, tem que sofrer as consequências disso. Isso detém um pouco o mal, mas não é função do cristão. Nós não estamos nesse mundo. Isso aí é uma lei que governa o mundo, e o mundo se mantém controlado parcialmente assim, por causa do que o detém hoje, do que detém esse mal, que é o governo imposto, que Deus permite, é Deus que coloca os governantes sobre as nações. Ele permite isso daí. E por que então, muitos falam isso? Por que morre tanta criança? Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. A justiça não reina hoje. Hoje ela sofre. No período em que nós estamos vivendo, a justiça sofre. No milênio, a justiça vai reinar. No estado eterno, a justiça vai habitar. Entende? Agora, fizeram uma pergunta aí sobre jurisdição, jurisprudência, essas coisas. Como cristão, nós temos que simplesmente não buscar, como se diz isso, justiça própria, ou buscar a revanche, ou buscar que a pessoa sofra o que fez. Se cabe a nós, como cristãos, mostrar a graça de Deus, nós temos que pensar sempre no que aconteceu conosco. Você mereceu a graça de Deus por ter cumprido tudo certinho, ou porque foi a graça de Deus que, por meio da obra de seu Filho Jesus, te perdoou de todos os teus pecados? Então, se você vai agir com justiça, nesse sentido, justiça com os outros, você tem que lembrar que Deus não agiu em justiça com você. Ele agiu em graça. A justiça caiu sobre seu filho. O juízo caiu sobre seu filho. E nós temos que pregar isso, que Deus já proveu um substituto, mas nós não pregamos a substituição para o incrédulo. Nós falamos, olha, Cristo Jesus morreu naquela cruz e Deus aceitou esse sacrifício. Acredita no que Deus fez para você, creia nesse seu Salvador e você será salvo, porque Ele pode te salvar por meio de sua obra. Isso é o que nós devemos pregar. E não falar, não, você fez aqui, olho por olho e dente por dente. Isso é lei. Não é. Agora, realmente, como cristão, nem se diga, então, irmão contra irmão. É pior ainda, né? Um irmão na Assembleia processar o outro que lhe causou um dano, uma ofensa, como nós já tivemos entre nós. Pessoas que quiseram ser líderes entre nós, querendo dominar o rebanho e tomar o lugar do Espírito Santo lá, querer ser o dono da Assembleia, e quando foi disciplinado, saiu esbravejando que ia no juiz fazer uma queixa por difamação, essas coisas assim. Ora, quem pediu o lugar à mesa para entrar, agora vai acusar de que foi maltratado, mas ele veio porque ele sabia que ali são irmãos. Agora ele quis dominar e foi disciplinado, ele não está mais sujeito a nenhuma coisa com Deus, a nenhuma responsabilidade perante Deus pelo que ele está fazendo. Ele vai achar que ele é realmente o dono da Assembleia, que se ela age desse modo, ele pode processar. Isso não cabe. Em 1 Coríntios está bem claro isso, de que é uma vergonha para nós levarmos as nossas diferenças, ou quando existem problemas entre nós, levar isso perante um tribunal humano. Nós entregamos na mão de Deus,
que julga com justiça e que ele é capaz de julgar. E ele vai fazer justiça por nós. Nós não precisamos fazer justiça. O que nós temos que fazer é pregar graça. Lineu, a irmã pergunta se isso também funciona para uma instituição, como um hospital, por negligência médica, esse tipo de coisa. Também, né? Olha, você processar, se você processar o médico, você processa o hospital, o convênio, tudo. Vai tudo junto, porque a lei nossa é assim, né? Você não processa só um ou só o outro. Todos são envolvidos no problema quando você faz isso. Mas eu não vou dizer para você que não existe o erro. Mas hoje em dia está muito comum a pessoa achar que porque vai no médico, nada vai acontecer para ele, nada de contrário vai acontecer. Tudo que acontecer ao contrário, a culpa é do médico, ou do sistema, ou do coisa. Por exemplo, você acusar que a causa de ter morrido tanta gente de Covid foi porque não tinha vacina. Bom, não tinha mesmo, e o que ia fazer? Não é que não tinha para comprar, não estavam fazendo a vacina. Então, como é que eu ia usar a vacina? Eu não posso ser acusado de responsável pelas mortes de um vírus que está matando. O vírus que mata, não foi o médico nesse sentido, entendeu? Nem sequer você vai querer achar, e fica aqueles negócios que nós estamos tendo hoje no Brasil aqui. Mas não vamos entrar nesse problema, porque isso aí é um problema do mundo. Nós vamos tratar do que diz respeito a um cristão na Assembleia, como ele deve agir. E como um cristão também deve agir, inclusive, com esse respeito. Alguém foi lesado, ou coisa, entrega na mão de Deus. Leva para Deus a coisa que ele, sim, ele é o que julga corretamente. E nós vamos nos submeter a um juízo contra alguém, eu acho que isso não é cristão. Sinceramente, eu acho que não deve. Mas eu não quero entrar em polêmica a esse respeito, não quero ferir coisa de ninguém ou apontar para ninguém a respeito disso. Apenas existem versículos na Bíblia que nos mostram claramente que nós não devemos, no mundo, agir. Por exemplo, vocês acham que os cristãos que eram lançados na arena iriam apelar para César? Porque era uma coisa que podia fazer. Veja o que aconteceu com Paulo quando ele erradamente apelou para César. Ele foi acabar chegando em Roma, onde ele estava programando de ir, mas como um prisioneiro, não como alguém que estava pregando, entendeu? Porque houve ali na parte de Paulo uma falha em querer fazer o que ele achava que era certo. Porque o próprio Espírito Santo tinha falado para ele não fazer isso, ir para Jerusalém. Os irmãos falavam para ele não fazer isso. E um profeta falou para ele não fazer isso. Pegou um cinto, amarrou e falou: isso vai acontecer para você se for. E ele foi. Quando chegou lá, houve aquele tumulto. E naquele tumulto todo, ele apelou para César para que se livrasse daquele tumulto. Ele ia morrer ali, naquele tumulto. Então, uma vez que ele começou a falar que ele era cidadão romano e apelava para César, tudo mudou. Eles pararam, acalmaram a multidão, pegaram Paulo, levaram, falou, já que você apelou a César, é a César que você tem que ir agora. Então, ele acabou lá indo ter que enfrentar a César. Mas tudo, Deus tinha tudo no seu propósito e tal. Mas houve falha de Paulo. Eu não estou dizendo que Paulo foi... não estou criticando Paulo nisso, mas eu estou mostrando que mesmo um homem como Paulo, um fiel servo do Senhor, também cometeu falhas, como Pedro fez, como todos eles fizeram, porque todos nós falhamos em muitas coisas. Podemos falhar, sim, mas não devemos nunca achar que devemos pegar a justiça nas próprias mãos e fazer a justiça. Ao contrário, é graça. A graça reina por meio da justiça. E essa justiça de Deus foi em seu Filho Jesus.
Amém. Vamos continuar aqui a leitura. Então, como remédio para a ofensa, o Senhor estabeleceu um princípio universal que pode ser aplicado a santos ou pecadores. Ele disse: se a tua mão te ofender, corta. Ele disse o mesmo para o nosso pé e para o nosso olho. É claro que ele estava falando figurativamente. A questão é que tudo o que estamos fazendo com nossa mão, ou pé, ou olho, que esteja ofendendo as pessoas e estragando nosso testemunho, por mais prezados que esses membros possam ser, devemos desistir deles. Em outras palavras, devemos praticar o julgamento próprio. Para concluir as orientações acima, o Senhor tratou o estado de alma de seus discípulos, versos 49 e 50, o que se fez necessário para a implementação dessas coisas em suas vidas. Ele disse: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos 9, 50. O sal, nas Escrituras, é uma figura da energia da devoção pessoal ao Senhor. Se houver real devoção de coração ao Senhor em nós, estaremos em um estado correto de alma, desejando somente sua glória. Consequentemente, não seremos uma fonte de problemas entre nossos irmãos. Isso significa que alcançar uma condição de paz entre os irmãos começa por nós mesmos. Nós precisamos desenhar um círculo ao redor de nós mesmos e começar por aí. Se mantivermos nossa devoção ao Senhor, tendo sal em nós mesmos, estaremos em paz conosco e em paz com nossos irmãos. Um homem que não está em paz consigo mesmo, não estará propenso a ter paz com os outros. Então, seremos como Aser, que mergulhou seu pé em óleo e agradou a seus irmãos. Deuteronômio 33, 24. O óleo é um tipo do Espírito Santo, e nossos pés falam do nosso andar. Essa é uma figura de alguém andando no Espírito. Se estamos fazendo isso, vamos manter o passo com nossos irmãos. Como os homens de Zebulon, que puderam manter o posto. 1 Crônicas 12, 33. Então, seremos pacificadores e não perturbadores. Salgado como fogo. Ou salgado com fogo, desculpa. Marcos 9, 49. É uma referência à vida do crente como um sacrifício misturado com o julgamento próprio. Fogo é uma figura de julgamento. Salgado com sal é uma referência à vida do crente como um sacrifício oferecido com uma garantia de inalterável devoção a Deus, uma aliança, por assim dizer, que não podemos voltar atrás. Esse manter o posto que fala aqui em 1 Crônicas, algumas traduções, se não me engano, fala de manter o passo, como no exército, todos têm que marchar mantendo a mesma cadência, né? O que nós vemos quando alguém se torna um legalista, ele acha que é tão cristão, muito mais do que os outros irmãos, e começa a apontar todas as falhas, e começa a fazer tudo isso, e começa a se colocar como padrão de cristianismo, ele está em descompasso com a Assembleia, porque ele perturba a Assembleia. Isso, nós estamos tratando aqui, lembrar que o título dessa palavra que o irmão trouxe é as coisas que servem para a paz. Então, ele está levantando algumas coisas que podem perturbar a paz. Uma delas é o legalista, aquele que se julga
tão justo diante de Deus, justificado diante de Deus, eu estou dizendo na maneira prática, não posicionalmente. Posicionalmente, todo cristão já está justificado. Romanos 8:1 fala, já nenhuma condenação, já nenhum julgamento há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, algumas versões falam. E mais à frente ele fala que nós estamos agora debaixo da lei do espírito de vida, e não na lei que mata, né? De condenação. Nesse sentido, nós vemos que todo legalismo, todo aquele que se acha muito justo, ele perturba a Assembleia porque ele começa a impor o seu andar como um modelo para todo mundo. Não anda que nem eu, está errado porque ele não faz isso. Eu faço isso, mas ele não faz isso. E ele fica indignado, às vezes, esse tipo de caráter de pessoa, ele fica indignado porque ele sofre tanto para manter essa justiça, essa aparência de justiça própria, e fica indignado porque os outros não fazem isso, e ele está se arrebentando para fazer, para parecer que é justo, e ele mesmo não está com tanta paz sabendo se é ou não justo desse jeito. Então, ele começa a apontar para os outros. Eu estou falando isso, que é aquele tipo de legalismo que traz quebra, ou ele traz ruptura da paz entre os irmãos, entendeu? É quando você começa a achar que o seu andar é exemplar e você acha que os outros não estão andando, não é justo que eu ande desse jeito, me privando de todas as coisas, e aquele lá anda fazendo tudo que ele faz e ninguém fala nada. Então, ele começa a perturbar todo mundo porque o padrão não está igual ao dele, né? Mas é mais do que isso, irmãos. O nosso padrão é Cristo. E se a gente olhar para Cristo, nenhum de nós vai achar que é padrão para alguma coisa. Nós não somos. Agora, traz o problema, volto a dizer, ele não está dizendo com isso que nós devemos deixar todo mundo fazer o que bem entende na Assembleia. Existe disciplina, existe você como um pastor orientar os mais jovens, mas tem alguns jovens que chegam, eles já chegam porque talvez saiu da denominação que estava, onde ele era oprimido e não conseguia, talvez, galgar as posições que ele queria galgar, ou ter a notoriedade que ele queria ter, e ele sai de lá, não porque ele viu que era uma divisão, não é um pecado contra Deus, e que ele deveria estar com aqueles que invocam com o coração puro, não com um coração justo, tá? Mas ele talvez venha no sentido de falar, então, eu vou ficar com esses irmãos aqui que andam na justiça. Não, eu não vou procurar uma assembleia que ande perfeitamente na justiça, mas que em graça ela continue aprendendo, confessando os seus erros, consertando as suas falhas e juntos crescendo no conhecimento do Senhor. Mas nós temos que entender que nem todos estão no mesmo nível de conhecimento, na mesma maturidade. Então, aqueles que têm mais maturidade, eles têm a paciência de esperar, porque eles já passaram por isso e viram que eles tiveram que um dia entender que esse legalismo não leva a lugar nenhum. Antes, só cria confusão. O que leva os irmãos a verem o andar correto é o bom andar dessa pessoa, mas não ela falando que anda bem. Você vê que ela está andando bem. E você, com as suas ações, as suas palavras, você demonstra a graça que em você agiu um dia, você também age com eles, mas não deixa a verdade de lado. Não é sacrificar a verdade em prol de uma paz. Eu não sacrifico a verdade para manter a paz. E eu também não devo quebrar a paz para fazer valer a verdade. A verdade não precisa de defensores. A verdade é verdade por si só. Deus não nos convocou para sermos os defensores da verdade. Ele defende a verdade. Lembre-se que a arca, quando esteve no templo de Dagon, ela não precisou de ninguém para defender ela. Porque a arca é uma figura do testemunho de Deus. Ela, como a presença de Deus aqui na terra, ela não teve que depender de ninguém para ir lá e quebrar a estátua de Dagon e fazer ela cair. Deus fez isso.
Chegaram no dia seguinte o ídolo de Dagon prostrado diante da arca. Levantaram o ídolo de novo, no dia seguinte, de novo lá. Vamos nos livrar dessa arca. Então, o testemunho cuida de si mesmo, a verdade cuida de si mesmo. Ela não precisa de cuidadores. Agora, nós, como chamados para sermos filhos de Deus, tendo uma posição em Cristo Jesus e todas as bênçãos nos lugares celestiais, devemos andar como essa vocação nos coloca, na posição que nós temos pela graça de Deus. Um exemplo que o irmão Jim Highland sempre usava, ele conta que na família real, não foi recente isso, eu acho que era do tempo anterior até, mas tinha um príncipe na família real na Inglaterra, que ele entrou, eles sempre têm que entrar, prestar o serviço militar, eles têm que entrar, frequentar uma faculdade onde todos frequentam. E esse príncipe, na sala de aula, na faculdade, ele, por ser príncipe, ele achava que ele podia fazer o que ele bem entendia, ele não respeitava os professores, os catedráticos lá, nada, né? E era muito difícil, porque eles também não queriam ofender ou dar de frente com a monarquia, né? Até que um professor chegou, ele pegou um broche que era uma flor, que era o símbolo da família real. E ele pegou, chamou o príncipe na frente, lá da aula, falou: olha aqui, olha, eu estou colocando esse broche, era um emblema, né? Que põe na sua roupa. Esse é o emblema da família real. Lembre-se, quando você entra nessa sala, você é um membro da família real. Você deve se comportar como um membro da família real aqui. Em dignidade e tudo mais. Ele nunca mais causou problema, porque ele entendeu que ele, como príncipe, ele não podia andar como os outros, ele tinha que andar como um príncipe. Assim somos nós. Como os filhos de Deus, salvos por graça, devemos andar aqui como filhos de Deus, mostrando graça. E devemos não achar que o mundo tem que ver a justiça do cristão. Não, ele tem que ver a graça do cristão. E nesse sentido é que leva a todo esse assunto que nós tratamos, que ele tratou nesse item aqui, que é ter cuidado de não ofender em palavras ou ações. Porque nós podemos, sim, mesmo pensando que estamos prestando um serviço a Deus, sendo um justiça na Assembleia, nós não estamos. Nós estamos causando distúrbio na Assembleia, desconforto e muitas vezes ofendendo irmãos, né? Então, fica a dica para nós, o que nós devemos aprender com isso, a não nos ofender e não ofendermos ninguém. Então, eu acho que esse assunto terminou aqui, né, nesse final aqui seria o próximo: reconhecer e se submeter aos que presidem entre vós, administrativamente. Eu não sei se o tempo já se esgotou ou não, mas o José Nilton tem uma pergunta, a mão levantada aí desde o comecinho, não sei se tem a pergunta aí. Eu acho que a gente tem mais uns 25 minutos, irmão. Ok. Dá para a gente responder. Eu vou fazer a pergunta dele aqui. Vou ler. Irmão Lineu, perdoe ter levantado a mão tão cedo. Mas como o texto é longo, eu tentei perguntar logo, pois fica quase sem sentido ter perguntado algo do primeiro parágrafo quando estamos no Enésimo. Mas poderíamos dizer que as partes do corpo e as admoestações ali reportadas em Marcos 9:42 e seguintes são figuras de linguagem onde adverte os discípulos a guardarem seu olhar, suas ações do mal, pois sendo negligente nisso pode levar à queda espiritual. Seria isso, irmão? Eu creio que é nesse sentido, é figurativo, né? O que seria a mão, o pé, o olho, né? Aquilo que você faz, como você anda, aquilo que você vê, né? Nós devemos cuidar em nós isso, não nos outros. Porque, como ele falou, você deve traçar tudo que você vai fazer com respeito à Assembleia, se tiver que examinar alguma coisa, tem que começar por quem está começando, por mim mesmo. Se eu for examinar a Assembleia, deixa eu ver como é que meus irmãos estão,
Se for falar algo da Assembleia, de algum irmão na Assembleia, primeiro eu tenho que olhar para mim, traçar uma linha em volta e falar assim, e eu, como é que eu estou? Eu estou andando, e não no sentido de falar, eu sou justo, mas eu tenho, onde está a minha falha? Tem alguma coisa. Eu não estou pedindo para fazer introspecção. A pior coisa que um cristão pode fazer é ficar fazendo introspecção na velha natureza. Né? O irmão deu um exemplo, hoje eu estava ouvindo na conferência em Walla Walla, o irmão deu um exemplo. Você, quando enterra um ente querido, você coloca lá e joga a terra em cima. Haveria lógica de toda vez você voltar lá, descavar e ver como é que ele está? É isso que muitas vezes o cristão faz quando ele começa a fazer introspecção, olhar para dentro de si mesmo para analisar o velho homem, a velha natureza, aliás, perdão, ficar vendo a velha natureza. A velha natureza, nós devemos considerá-la morta. Já foi tratado na cruz. O Senhor já tratou dela na cruz. O que nós temos em nós agora é a carne, a velha natureza, e temos uma nova natureza. A velha natureza, nós devemos e sabemos que ela não consegue seguir as coisas de Deus. Quem consegue? A nova natureza. Então, eu não vou ficar investigando se a velha natureza está andando certo, porque ela nunca vai estar andando certo. O que eu tenho que fazer é considerá-la morta. E eu vivo para Deus, a nova natureza. Então, servir em novidade de vida. Isso que a palavra nos ensina. Nós, como cristãos, devemos nos examinar constantemente, não para ver se a carne está boa ou não. Ela não está. Ela tem que ser colocada no lugar de morte. Então, eu tenho que me examinar para ver se eu estou em espírito. E se aquilo que eu estou falando, a boca, quando eu abro, está trazendo palavras que vão ajudar meus irmãos ou vão causar problemas para os meus irmãos. Os meus atos, eles vão levar os irmãos a agirem de uma maneira também correta ou eu vou fazer eles tropeçarem com o meu andar? Aquilo que eu estou vendo está me afetando espiritualmente? Se tiver, eu devo considerar morta. Isso é o que ele fala aqui, que nós devemos desistir dessas coisas. Nós não devemos achar que, não, mas deve ter alguma coisa boa na velha natureza que eu possa dar uma melhorada para ela não me perturbar tanto. Não tem. Não tem solução, senão uma só, que foi a que Deus deu. Em seu Filho Jesus, ele julgou o homem, por isso que ele é chamado de o último Adão. O primeiro Adão pecou e com isso entrou a morte e a morte passou para todos. Por isso que todos pecaram. Todos morrem também, por causa do pecado. Cristo veio em obediência, se fez pecado, se entregou à morte, entregou sua vida como sacrifício a Deus e agora ressuscita dentre os mortos, justificados por Deus. Deus justificou, aceitou a obra dele de expiação. Ou ressuscita agora como o último Adão. Prestem atenção, lá em 1 Coríntios 15, que fala disso, fala de primeiro Adão e último Adão. E fala de primeiro homem e segundo homem. Primeiro homem não é Adão, o segundo homem é Cristo. Por que ele não é o último homem, como ele era o último Adão? Porque haverá ainda mais um homem, que é o homem do pecado que virá, que é o anticristo. Então, o Senhor Jesus, como o segundo homem, o último Adão, é depois de ressuscitado. Então, hoje nós temos um homem nos céus, as primícias dos que dormem. Ele levantou de entre os mortos e subiu aos céus para derramar o Espírito Santo, e o que ele fez 10 dias depois que ele subiu aos céus. A igreja foi iniciada aqui na terra, o Espírito Santo habitando entre nós e em nós individualmente, em cada um de nós que crê. Isso é a obra de Cristo, a igreja de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra, a sua noiva. Ok? Essa noiva anda agora
na energia desse homem ressuscitado. E nós temos a nossa alma e nosso espírito em conexão com Deus por meio dessa obra. Deus nos vê em Cristo Jesus. Porém, falta uma coisa: o nosso corpo. O nosso corpo ainda é um corpo corruptível. Nós ainda estamos sujeitos à morte. Nós ainda estamos sujeitos à corrupção. A corrupção que eu digo é, quando morrer, nosso corpo vai se desfazer. Porém, nós aguardamos a vinda do Senhor para nos ressuscitar em um corpo transformado, ou, se estivermos vivos, nos transformar vivos na semelhança de Cristo e nos unirmos com Ele. Agora, então, com um corpo incorruptível, porque é um corpo em glória. Isso é a obra de Deus, o propósito eterno de Deus para com o homem. Uma vez que nós estamos agora nessa posição, andamos aqui considerando a velha natureza morta e nós vivos para Deus em Cristo Jesus, porque sabemos que estamos agora nessa novidade de vida, que estamos ressuscitados com Cristo, como dizem Colossenses, porque Cristo está lá. Essa é a nossa garantia. Um homem que perfurou, abriu o caminho para os céus. E agora nós podemos estar em Cristo Jesus com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Apenas aguardando que o nosso corpo seja transformado para, então, o nosso corpo, alma e espírito. Os três, o espírito, alma e corpo, juntos, o corpo transformado, e nos unimos com Cristo para sempre. Essa é a nossa esperança e é o modo como nós devemos andar aqui. Então, é consequência disso, né? Andamos agora servindo a Deus, apresentando os nossos corpos em sacrifício racional, né? Em culto racional, oferecendo nossos corpos em sacrifício a Deus, que é o fruto dos lábios que professam o seu nome. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas, basicamente, esse tua mão te ofender, corta, é você falar, olha, se esse procedimento, se isso que eu estou fazendo é na carne, é melhor você se desfazer disso, porque isso está morto, você tem que colocar no lugar de morte, considerar morto e estar vivo para Deus. É uma bendita posição para nós e é onde os nossos olhos devem estar. Se os nossos olhos estão em Cristo, os nossos irmãos vão parecer muito mais irmãos para nós do que nós costumamos ver. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê seu Filho em nós. Ele não vê a nós, mas vê seu Filho em nós. Lógico, Ele conhece cada um por nome, sabe de cada um. Mas o que eu estou dizendo é que Ele nos vê pelo filtro do seu Filho. Pela obra do seu Filho, Ele nos vê agora justificados diante de Deus. E nós devemos olhar para os nossos irmãos como cordeiros conosco. Todos nós somos salvos pelo mesmo Salvador, salvos e filhos do mesmo Pai, pela obra de Cristo Jesus. E nós não precisamos de alguém para nos acusar diante de Deus. Nós não precisamos de acusadores, já temos um. Satanás é o acusador dos irmãos. Nós não precisamos ficar acusando nossos irmãos. Isso, volto a dizer, não tem nada a ver, não estou dizendo isso aí com respeito a fazer vista grossa ou permitir o pecado ou o mal no nosso meio. Isso deve começar a ser julgado, inicialmente, cada um julgando a si mesmo, que é o que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Isso é comunhão uns com os outros. A comunhão é expressada no partimento do pão. Então, quando nós vamos lá, nós temos que discernir o corpo de Cristo. Quando estamos lá no domingo para lembrar o Senhor da sua morte, nós estamos fazendo uma coisa que Ele pediu para que fizéssemos, na noite em que estava sendo traído. Porém, temos que discernir que é o corpo de Cristo. Nós estamos fazendo aquilo ali porque é o corpo de Cristo que nós estamos, em nome de todo o corpo de Cristo, fazendo aquilo ali em memória dele. Porque naquele pão, embora muitos, somos um só pão. Nós, embora muitos espalhados por todo esse mundo, somos um só. Estão todos ali partindo esse pão juntos? Não. Muitos que deviam estar ali na nossa cidade, por exemplo, deviam estar ali, não estão,
mas nós estamos lembrando dele. Lembre-se, quando Israel havia dividido, Jeroboão dividiu as 10 tribos em Efraim e as 2 tribos que ficaram em Judá, né, que ficaram em Jerusalém, no templo, os pães da proposição continuavam sendo 12. Não pôs assim, houve divisão, só esses 2 são pão. Os outros 10 não são mais. Tira esses pães daqui do altar. Não. Eles continuaram lá. Os 2 pães eram relembrados o tempo todo que existia 12 tribos. E até isso, até hoje, isso está no coração de Deus. Ele vai restaurar, vai julgar, ajudar, que é o maior responsável, porque eles são responsáveis pela crucificação de Cristo. Lembre-se que as 10 tribos estavam dispersas. Foi Judá, foi as 2 tribos em Jerusalém que julgaram o Senhor Jesus e o crucificaram. Então, ele vai tratar com essas 2 tribos e depois vai tratar com o resto de Israel com muito menos carga de juízo do que com os verdadeiros culpados, que foram aqueles que permaneceram em Jerusalém e que crucificaram o seu Messias. Mas os outros também vão ser restaurados e juntos as 12 tribos estarão ali diante desse reino de justiça. O Senhor Jesus vai reinar em justiça, e a igreja com ele nos céus, o Senhor também nos céus. No trono vai estar um homem, um judeu, assentado ali, reinando, mas o Senhor é que vai reinar, que vai haver comunhão entre céu e terra. Vai ser restabelecida essa comunhão entre céu e terra. Só isso. O Elton, você marcou aí onde a gente parou e onde vai continuar. Uhum. Próximo é julgar um espírito crítico, não é isso? Não. Não? Tu foi para trás, é para frente. É o próximo. Deixa eu ver aqui. Esse aí foi o da semana passada. Reconhecer submeter aos que presidem entre vós. Isso. Ah, tá bom. É porque tá ao contrário aqui. É subindo, é que continua. Tá bom. Se alguns irmãos tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, as irmãs, tudo aí, tudo ok? Só para terminar, né, ainda tem um tempinho aqui, o que a gente, esse assunto é um assunto, assim, eu vejo assim, delicado, assim, porque a gente está tratando, foi tratado aí sobre o relacionamento entre irmãos, né, no caso, a questão da paz e a paz entre os irmãos, e uma coisa muito delicada, porque vai ter sempre os 2 lados, né, da história aí, um lado, que ofende, o outro que se sente ofendido, sempre vai ter esses 2 lados, né? E só o Senhor sabe quem vai tratar com cada um naquilo que tem que ser corrigido, tanto no que ofendeu, como no que é ofendido. Eu falo isso porque você sempre colocou aí o tempo todo, você fez questão de destacar que isso, o que está sendo falado aí, não está dizendo que não deve haver o julgamento, né, na Assembleia. É como fala lá em 1 Coríntios 14, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem, né, assim? Então, isso aí não está, vamos dizer assim, falando que não deve existir esse tipo de julgamento. Mas parece que também nos dá uma orientação da forma como deve ser feito esse julgamento, né? A forma como deve ser feita nunca vamos dizer assim, esquecendo de que a paz deve ser preservada entre os irmãos, né? A paz e a comunhão entre os irmãos. E aí, o que eu queria que o irmão comentasse é o seguinte: quando, né, há o julgamento, às vezes tem irmãos, né, que podem ficar, vamos dizer assim, ofendidos ou chateados com o julgamento, né?
com uma palavra de correção que é dita, né? E às vezes acontece muito isso nas reuniões assim que a gente está lendo a palavra, estudando, e o irmão vai faz um comentário, o outro vai faz outro comentário, e aí às vezes acontece de um irmão achar que o comentário do outro irmão foi direcionado para ele, né? Foi direcionado para ele. E aí acontece de o irmão ficar incomodado com a fala do outro, né? Que se seguiu logo após a dele, e ele achar que aquela fala ali, o irmão tá, tipo assim, pegando no pé dele, perseguindo, alguma coisa dessa. Então, essas são as coisas que também a gente tem que ter cuidado, porque o julgamento tem que existir, a correção tem que existir, mas também tem que existir isso aí que a gente leu hoje nos textos aí, né? Olha, nós temos que fazer uma identificação muito clara a respeito dos diversos juízos que existem, né? Existe o juízo de Deus, existe o juízo, como se pode dizer, o juízo baseado em condenação, é um juízo condenatório, tá? Esse é o juízo que Deus aplica. E ele vai aplicar no final isso daí, lá diante do trono branco. Ali vai ser o dia em que Deus vai assentar para julgar todos os mortos e vivos. Ele também, o Senhor Jesus, vai julgar as nações no início do milênio. Isso vai ser um juízo de condenação. As nações, aqueles que são considerados culpados, eles serão mortos, serão lançados no lago de fogo, ok? Já direto lá com quem vai estar lá, a besta de Cristo. Ou com a morte. Eles vão ser mortos, mas esse vai ser o destino deles. Mas existe o juízo governamental de Deus, que é quando o cristão, por exemplo, insiste em andar errado, e os seus irmãos falam com ele acha que ele está certo, que ele é uma pessoa justa, não tem nada de errado, e isso aí é intriga e tudo mais, e ele não consegue examinar-se a si mesmo. Ele acha que não, é isso, e estou certo, e bate, ele começa a entrar em conflito com os irmãos. Mas isso uma disciplina governamental. Ela não está dizendo que você é menos ou mais do que os outros, ou que você é indigno ou digno de alguma coisa. Isso está apenas sendo um governo em disciplina. Disciplina é algo que você, por exemplo, é difícil até falar isso hoje, nos dias de hoje, porque com esse negócio de que você não pode mais dar um puxãozinho de orelha no seu filho, uma chineladinha, você não pode disciplinar mais. Mas isso é um conceito que o cristão não deve ter, tá? Nós sabemos, a palavra de Deus nos mostra claramente que aquele filho que não tem disciplina, ele é um bastardo. Ele não tem pai. Porque que pai que não quer corrigir seu filho para que ele seja para que ele ande no caminho correto? Entendeu? Então, nós temos um Deus nos julgando governamentalmente para a disciplina. Então, quando alguém na Assembleia comete uma falha e, da parte dos irmãos, tem que tomar uma decisão, ele não deve ficar ofendido. Ao contrário, ele está sendo tratado como filho. O problema é que, muitas vezes, a Assembleia usa a autoridade que o Senhor delegou à Assembleia para fazer esse tipo de julgamento, ele usa dessa autoridade de uma maneira não em graça, mas em justiça. Ele quer fazer justiça, por exemplo. E isso nós temos que nos vigiar muito. Vamos supor, eu tenho um irmão na Assembleia que já por várias vezes me ofendeu, fez várias coisas contra mim. Tá? E sempre nos opusemos e discutimos, e às vezes até chegou na reunião usar o versículo para alfinetar ele e vice-versa. Tudo isso está errado, hein, irmãos? Tudo isso que eu estou falando são coisas erradas. Não se usa a palavra de Deus para atacar nenhum irmão numa reunião de Assembleia, tá? Não cozinhe o cabrito com o leite da própria mãe. Esse é o princípio no Antigo Testamento.
Nós não podemos usar a palavra de Deus para queimar nossos irmãos ou para julgar nossos irmãos. O que nós devemos usar a palavra de Deus é para nós mesmos. Porque quando fala em Hebreus que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que penetra as juntas e medulas para discernir os intentos do coração, é para ser aplicada em nós, em cada um aplicar em si mesmo, não nos outros. É um erro pensar que essa espada que fala lá é para ser usada para machucar o irmão. Isso é um modo errado de usar a palavra. Na verdade, quando nós estamos debaixo de um governo, de um julgamento governamental, né? Deus vem e trata nós com disciplina, é para o nosso bem, é para que nós aprendamos, pelo exercício dessa disciplina, a andar mais próximo de Deus, em comunhão com Deus. Mas existe uma coisa que o irmão citou, que é, na reunião da Assembleia, um fala e os outros julguem. O que é esse juízo? É que julgar isso daí é? Não, eu não estou julgando os irmãos que estão falando. Eu estou julgando aquilo que está sendo falado de acordo com a palavra de Deus. Eu estou mais ou menos dizendo, os outros julguem, os outros confiram na palavra que isso está sendo dito, é o que está na palavra mesmo. Não para apontar, você falou errado, mas no sentido de falar, o irmão está falando e eu estou vendo nas escrituras que confere, que é o Espírito ensinando. É nesse sentido. Quando se faz isso, quando você está na Assembleia, julgando aquilo que está sendo falado, é julgando de acordo com as escrituras, não de acordo com você ou de acordo com a opinião do resto. A Assembleia não é democracia para fazer votação. Quem é a favor de colocar ele fora de comunhão, levanta a mão, quem é contra, fica quieto. Isso daí é Assembleia Constituinte, isso aí é uma firma, uma empresa, isso daí é reunião de condomínio, mas não é Assembleia. A Assembleia não tem nada a ver com maioria e minoria. A Assembleia está em perfeita comunhão com Deus, ela está em humilhação, porque está tratando do irmão que cometeu alguma falha, que poderia ser qualquer um desses que está tratando desse problema. Esse é o ponto crucial da Assembleia. A Assembleia tem que aprender que quando ela está agindo em disciplina, quando os irmãos estão tendo que tratar de um problema passível de uma disciplina, deve ser feito cada um cuidando de si mesmo para que não caia no mesmo erro. E deve vir em humildade, humilhação e falar, erramos. Israel pecou. Foi Israel inteiro que pecou, um só fez o pecado, mas Israel pecou. E Deus teve que tratar com todos. Então, quando há um problema de disciplina na Assembleia, não pense os irmãos que é só aquele que está sendo disciplinado que está sendo tratado, não. Ele está tratando com todos. Todos nós temos que ter um exercício. O exercício da disciplina. O resto, o exercício da humilhação. Porque como é que ele foi fazer aquilo lá e ninguém viu? Onde estava ele fazendo aquilo lá que ninguém estava falando, não, cuidado, e exortando, e ensinando, e cuidando, e pastoreando? É falha nossa, tem falha aí. Eu sempre uso o exemplo do Eutico, que estava na janela, quando Paulo estava lá falando, pregando até meia-noite, e o Eutico na janela. O que ele estava fazendo na janela? Ele estava com um pedaço, uma parte dentro da doutrina e uma parte dentro do mundo. É isso que ele estava fazendo lá. Não tinha nenhum irmão ali perto para ver que ele estava sonolento, sentado numa janela no segundo andar, para falar isso. É perigoso, sai daí. Vem aqui, senta do meu lado aqui. O Paulo está falando lá, vamos escutar Paulo. Esse pequeno ato evitaria desse eu ter caído do coisa e morrido. Mas não houve, todos tiveram que ver uma situação de morte e ver a graça de Deus agindo por meio do apóstolo, que o traz de volta, e ele volta lá, e ele se alonga e vai até a meia-noite, todos ouviram Paulo. Isso é só um exemplo de como a Assembleia tem que agir. Sempre entender que os que estão disciplinando não são superiores aos que estão sendo disciplinados. A disciplina é necessária por causa da santidade na casa de Deus e porque o pecado é uma levedura, é um fermento que levera toda a massa e não pode continuar no meio.
Então, colocar para fora não é para humilhar, não. Muitos falam, ai, que humilhação, ele vai ter que sentar lá no fundo, ninguém vai poder conversar com ele. Não é nesse sentido. É para que o mundo veja que existe sim uma disciplina e que alguém que falhou a Assembleia se limpou do pecado e ele arrependido é restaurado. Toda disciplina tem como propósito trazer a restauração. E ele tem que passar por esses dias de disciplina assim. Muitos falam assim, mas se ele já confessou o pecado, se ele já se arrependeu, já chorou, por que precisa colocar ele fora de comunhão? Precisa. Paulo fala, alimpai-vos do fermento, colocai para fora o tal. E quando ele está consumido de excessiva tristeza, porque eles estavam demorando para restaurar, Paulo tem que falar, olha, já basta a maioria ter recriminado. Restaura, porque ele está sendo consumido pela tristeza. E aí eles restauram esse homem, esse irmão, e então, novamente, ele em comunhão, e agora um irmão com muito mais experiência, porque ele esteve lá sentado na disciplina, e ele aprendeu mais, e a Assembleia deveria ter aprendido também, mas ele aprendeu com o seu erro, ele aprendeu mais do pai que ele tem. Um pai de amor que o disciplinou para poder restaurar ele e colocar ele novamente naquilo ali, já agora numa posição com muito mais conhecimento da graça de Deus. Eu não estou dizendo que com isso só conhece a graça de Deus quem erra, não é isso. Mas se é meio cabeçudo para aprender, Deus permite essas coisas para a disciplina restaurar e depois ele ter uma posição. Então não há nenhuma humilhação em ser disciplinado, antes Deus cuida, né? Deus cuida. E quando nós somos disciplinados, nós devemos colocar tudo na mão de Deus. Porque se a Assembleia toma uma decisão equivocada, Deus vai cuidar da Assembleia. Mas não cabe àquele que está sendo disciplinado questionar a disciplina, falando assim, isso é errado nessa disciplina. Mesmo que tenha errado, ele tem que se submeter, porque é Deus, a autoridade de Deus delegada a ele. Eu dou o exemplo da polícia. Se a autoridade da polícia fosse ter que ser avaliada pelo criminoso, nenhum ia ser preso, porque todos iam falar que a polícia falhou, que é o que estão fazendo hoje. A polícia atira em alguém aí, matou uma criança, matou um menino, um jovem, tal. Mas ninguém mostra o vídeo que o cara estava com uma pistola apontando para a polícia e se ele não atirasse, ele ia morrer. Não estou dizendo que a polícia não erra. Mas se eu deixar na mão do criminoso, dizer, você tem autoridade para me prender ou não, então não tem mais lei. A lei é você mesmo. O criminoso é a lei. Ele diz se é certo ou errado o que está sendo feito. Entenderam a posição? É nesse sentido que nós devemos nos submeter, porque a autoridade que é dada à Assembleia, ela não é infalível. Ela é uma autoridade delegada e, se houver falha, os superiores vão tratar disso. No caso, o próprio Deus trata da Assembleia, e a Assembleia tem que repor o erro, né, o que fez o equívoco, né, e restituir tudo outra vez e a coisa voltar ao normal. Mas nunca é humilhação, e se alguém tem que ser disciplinado, isso é um bom sinal. É sinal de que é um filho mesmo. Porque Deus não vai perder tempo de disciplinar um incrédulo, né? Já basta ele ser incrédulo, não precisa fazer mais nada. Ou um falso professo. Deus nem tem ação num falso professo, porque ele é um que professa, mas não é verdadeiro, entendeu? Deus tem o seu caminho para ele. Não cabe a nós dizer o que Deus vai fazer ou não fazer. Nós temos que nos sujeitar às autoridades delegadas por Deus, aos mais, no qual nós vamos ver na próxima semana, aos mais que estão em supervisão na Assembleia. Devemos nos submeter às decisões da Assembleia e devemos nos submeter primeiramente a Deus. Amém. Welton, estamos já na hora de encerrar, né, Welton? Chegou nosso horário, eu vou ler só um comentário aqui. Irmã Nise Rodrigues fez um comentário aqui. Eu fiz parte de uma seita há mais de 25 anos.
Esse julgamento começa dentro da família. Os pais cobram que os filhos se dediquem igualmente pela denominação. Quando um faz menos, ele é rejeitado e humilhado. Muitas vezes sofre castigos. É triste demais esse juízo dos pais e dos líderes. Isso é um fardo terrível. Sentimos culpa por não conseguir atingir o destaque que a seita nos cobra. Como é maravilhoso ter o entendimento da palavra. Entender que ninguém é melhor que ninguém. Comentário aqui da irmã Nise. Acho que é só. Ok, vou parar a gravação aqui, viu, Elton? Ok.